Provavelmente você já se perguntou o que significa a palavra sustentabilidade, ou o que ela quer dizer, de onde veio. E hoje a gente está aqui para te falar o que ela realmente é, o que significa esse termo. Eu sou a Laís, estudante de Biologia e responsável pelo conteúdo digital na Ibirã. E hoje eu estou aqui com as sócias fundadoras da Ibirã, a Bibi, bióloga e pesquisadora, e a Nicole, advogada e mestre em sustentabilidade, para falar sobre esse tema que é tanto falado nos últimos tempos. Mas antes, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, porque a gente vai fazer bastante conteúdo aqui sobre sustentabilidade e tudo que vocês precisam saber sobre isso. Antes de começar, eu queria fazer uma dinâmica que eu convido vocês que estão assistindo para participar dela, escrever aqui nos comentários. Eu queria perguntar para a Bibi e para a Nicole uma palavra que simbolize o conceito sustentabilidade para cada uma. A sustentabilidade para mim é sobre equidade. Então, eu acho que eu gostaria de dizer uma frase. Sustentabilidade é para todos e por todos. Se eu tivesse que resumir sustentabilidade em uma palavra só, seria tudo. Porque como a gente vai falar um pouco aqui nessa live, vocês vão ver que engloba literalmente tudo. Pessoas, planeta, prosperidade. A gente vai falar um pouco sobre isso e a palavra seria tudo. E eu também convido você que está assistindo, como eu já falei, para comentar uma palavra que simbolize sustentabilidade para você. Qualquer coisa, faz um treinamento, coloca uma palavra que simbolize sustentabilidade para você agora, antes de ver esse vídeo, e depois de ver esse vídeo. Talvez o conceito possa mudar um pouco. Então, você pode fazer esse teste consigo mesmo. Laís, para você, qual é a palavra que significa sustentabilidade? Cara, para mim é empatia. É empatia com o próximo, é empatia com o meio ambiente, empatia com qualquer tipo de vida, assim. E principalmente com o nosso planeta, né? A gente tem que começar a ter essa palavra. E como a gente estava falando sobre equidade, sobre tudo, sobre empatia, a gente consegue perceber que o conceito de sustentabilidade é muito complexo. Basicamente, ele começou com 3 pilares lá nos anos 90 e foi se redesenhando para abordar tudo que a sociedade precisa hoje em dia. Então, hoje são 5 pilares. A gente fala sobre planeta, sobre pessoas, sobre prosperidade, paz e sobre parcerias. Como isso surgiu? Dos anos 60 para os 70, os primeiros esforços para gerar uma conscientização das empresas, em consequência das ações decorrentes da Revolução Industrial, dos danos ambientais do petróleo do Golfo do México e uma consequência desenfreada do crescimento econômico, precisou de uma postura mais ativa da iniciativa privada. Porém, antes disso, dos anos 70, a gente tem uma obra muito importante ali nos anos 60 da Rachel Carson, que seria a Primavera Silenciosa, que causou um grande rebuliço, porque ela veio a perceber que os pássaros não cantavam mais na primavera. E por que isso aconteceu? Pelo uso indiscriminado do pesticida, como o difeniltricloroetano, famoso DDT, numa forma desenfreada, e não só matou os pássaros, como também foi correlacionada a doenças autoimunes e câncer, diversos riscos à sociedade e ao meio ambiente. Golfo do México, DDT, uma série de catástrofes ambientais conjecturaram uma sociedade de risco, em que apresentou uma necessidade das instituições, dos países, se apresentarem de forma diligente, preventiva em relação ao meio ambiente. Então, surge a Declaração de Estocolmo, em 72. Logo em seguida, a gente tem a Eco 92, com inúmeras propostas sobre o meio ambiente e a Agenda 21. E mais tarde, vem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, é importante vocês gravarem esses fenômenos. A Eco 92, com a Agenda 21 e os ODMs, porque mais para frente, inclusive a Laís vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Eu não sei se assim, as meninas concordam com isso, mas eu acho que os ODMs foram o primeiro boom que teve entre uma conexão tipo, da sustentabilidade em si com a sociedade. Que a sociedade começou a ver meio que assimilar o que seria sustentabilidade, ligar com alguma visão de alguma coisa. Eu acho que os ODMs simbolizavam muito isso. E para quem não conhece os ODMs, eles surgiram nos anos 2000, eles são os Objetivos do Milênio. Então, eles foram estabelecidos para ficar, basicamente, serem cumpridos até 2015. Só que eles não eram, assim por se dizer, eles não se integravam por inteiros, assim. Eles tinham como objetivo priorizar a erradicação da pobreza e principalmente da fome, só que a integração entre eles não era muito
completa. Acho que aí surgiu a Agenda 2030. Acho que a Nicole consegue comentar um pouco sobre isso, como os ODMs têm uma distinção da Agenda 2030. Bem legal você ter falado, Laís, e eu já digo que eu concordo muito. Foi um primeiro ensaio das pessoas começarem a perceber que eu fazer um crescimento econômico desenfreado aqui vai cortar umas árvores, matar umas espécies, mas de boa, não vai me afetar. Vai sim, vai me afetar bastante. Então, começou a ver que o que você causa no meio ambiente gera catástrofes na sua vida, no caos social também, na saúde, no bem-estar, em questões de qualidade de vida, não só do planeta, mas de todos. É muito aquilo que a Bibi já falou, de tudo fica comprometido. Então, a gente precisava maturar, porque os ODMs não conseguiam se interconectar. Foi o primeiro ensaio, mas eles não se intercomunicavam. E a Agenda 2030 tem essa característica interdisciplinar e transdisciplinar. Então, a Agenda 2030 nasce em 2015, feita por diversos stakeholders. Então, é a primeira agenda em que você vai ter universitários, políticos, empresas, diversas pessoas interessadas, sociedade civil, com todo respeito à palavra, metendo o pé dele para que aconteça algo massa, que todo mundo... Então, você tem uma agenda multidisciplinar, pensada de forma multidisciplinar, de estudantes a economistas, a cientistas, ambientalistas, sociólogos, sabe? É uma inteligência que depois acho que a Bibi vai falar um pouquinho melhor sobre ela, mas ela vem de forma sistêmica para revolucionar. Então, ela não é só feita de forma multidisciplinar, mas ela é pensada para interconectar os objetivos sustentáveis, não mais do milênio, agora são objetivos de desenvolvimento sustentável, e principalmente marquem bem isso, as principais declarações de direitos humanos, questões climáticas, marquem bem esses documentos. Vai ter a Declaração de Direitos Humanos, a Conferência das Partes sobre questões de clima e meio ambiente, OIT sobre questões de trabalho e por aí vai. Então, é uma agenda que vai interconectar assuntos, feita por interconexas disciplinas, mentes brilhantes, e também por importantes documentos. Tudo isso para a gente ter, de fato, uma agenda que seja por tudo e para todos. Por tudo e para todos. Como a Nicole falou, a gente tem que pensar na Agenda 2030 como uma coisa mais transdisciplinar. Então, a gente pensa em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dentro desses objetivos, a gente tem 169 metas. E a ideia aqui é pensar justamente como que as coisas podem se interconectar. Então, por exemplo, a gente tem que pensar numa conexão entre os ODS. Quando a gente vê o ODS 2, de fome zero e agricultura sustentável, a gente tem que pensar como que ela pode se correlacionar com o ODS 13, por exemplo, de ação contra a mudança climática. A gente tem que ter em mente que quem está passando fome não vai se preocupar com ações climáticas, talvez não se preocupe com reciclagem, com igualdade de gênero, justamente porque a pessoa precisa de uma base, que é justamente não passar fome, para conseguir se preocupar com esse tipo de problema. Isso é muito legal que a Bi falou, porque enquanto a pessoa não consegue sobreviver, como ela vai se preocupar com as outras pessoas sobrevivendo? Ela primeiro vai garantir essa subsistência. Então, dar de comer com qualidade é garantir o direito dela assumir uma pauta climática como militância, como ativismo, como qualidade de vida, etc. Outro exemplo que eu acho muito massa, Bi, da gente lembrar, é das bicicletas. Eu, mulher, você, Laís, mas também pessoas com deficiência física, será que elas se sentem igualmente seguras como os homens brancos, tranquilamente pegam sua bicicleta num bairro nobre e podem andar tranquilamente? Isso é democrático? Ou seja, ter acesso a um transporte, emissão de carbono zero, é democrático? É para todos? Como que isso está hoje? Então, veja, estamos falando de saúde e bem-estar, porque a bicicleta vai me trazer saúde e bem-estar. Estamos falando de cidades sustentáveis, estamos falando de mudança climática e estamos falando de redução de desigualdades e de desigualdade de gênero, enquanto eu pego uma única ação no meu dia, andar de bicicleta. Então, sustentabilidade está nisso, em pequenas escolhas, em decisões que têm um impacto enorme. Tá, agora eu quero te fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês acham que a Agenda 2030 está sendo cumprida da forma certa? Porque a gente tem os ODMs, que eles deveriam ter sido cumpridos até 2015, e surgiu a Agenda 2030 para ser cumprida, principalmente as suas metas até 2030. Como vocês acham que ela está sendo lidada na sociedade hoje em dia?
Sinceramente, eu acho que talvez a gente tenha que rever as metas em questão de prazo, porque a gente tem que levar em consideração que aconteceu uma pandemia global nesse meio tempo. Então, os esforços mudaram. Então, talvez a gente não consiga, no tempo estipulado, acessar as metas. Mas eu acredito que muitas delas estão caminhando muito bem. Da minha parte, eu acho que a gente vê de uma forma muito ampla, é delicado, porque a Agenda 2030, é outro detalhe importante, ela foi construída para se adequar em cada realidade, desde países diferentes até bairros diferentes, cidades diferentes, municípios diferentes, etc. Então, a gente pode ter regiões no Brasil que estão conseguindo alcançar metas para pós-Agenda 2030, tenho certeza, em alguns ODS, mas está pegando em outros. Mas, de modo geral, a nível Brasil, eu acho que a gente tem uma mudança de governo no meio desse processo de cumprimento de uma agenda, em que, com certeza, dada a mudança de governo, as decisões estratégicas tomadas, bem como uma pandemia, como infelizmente foi lembrado pela Gabriela, isso afeta muito o cumprimento das metas. Então, a gente tem várias interferências nesse sistema, nessa organização, que precisam ser revistas. Algumas metas, eu acredito muito aquém de ser cumpridas, mas outras estão passíveis, estão caminhando para lá. Mas, de todo modo, eu vejo assim, com pensamento já de ambientalista climática, as metas têm que ser sempre ambiciosas. Então, o Brasil perdeu muitos pontos porque as NDCs, né, que são as metas que os países têm que fazer sobre questões de clima e mudanças para o clima, o Brasil tinha fama de ter metas muito ambiciosas, como é o que se espera das partes envolvidas nesse assunto. Mas não, nos últimos anos não trouxe metas ambiciosas para a mudança climática. E a gente sabe que tem que correr contra o tempo para reduzir 1,5 graus Celsius. Então, eu acredito que por mais temos que rever as metas dada a pandemia, dada questões governamentais, políticas, etc., elas têm que ser sempre ambiciosas, sempre esperando mais, porque eu acho que a gente não vai se tornar sustentável se alcançar as metas. A gente vai, sim, conseguir falar com propriedade sobre sustentabilidade, começar a falar de verdade após alcançar as metas. Não nos faz ser sustentáveis estar alcançando as metas, entende? Mas superá-las é que realmente a gente pode falar na sustentabilidade de verdade. Porque eu vejo a Agenda 2030 como um mínimo democrático. Né? Eu acho isso muito importante a gente lembrar. Ela é um mínimo para você ter direitos sociais e direitos ambientais. Bom, a gente falou sobre sustentabilidade, como que esse conceito surgiu, como que se adaptou ao longo dos anos, mas agora eu quero perguntar para vocês, por que a sustentabilidade é importante? Eu sou formada em biologia, então sustentabilidade para mim já começa desde lá na faculdade, eu já tenho um pezinho ali na sustentabilidade. Nos últimos anos, justamente com a pandemia, a sustentabilidade tem mudado muito mais a minha vida do que mudava antes. E influencia todos os dias justamente por conta da Ibirã. Para quem não sabe, né, para quem caiu nesse vídeo, a Ibirã é a nossa empresa, que nós três fazemos parte, e a gente ensina sobre sustentabilidade, baseado na Agenda 2030, então um pouco que a gente conversou aqui, de uma forma gamificada, né, por meio de um jogo. Então, a gente traz de uma maneira diferente os ODS, porque a gente sabe que esse ensino é importante. Então, quando a Ibirã surgiu, lá no comecinho da pandemia, eu vim justamente com essa ideia de a gente trazer uma coisa mais divertida, justamente o conceito de sustentabilidade que já vinha com a Nicole, por ver a minha irmã, por ver como as crianças de hoje em dia lidam com a sustentabilidade, aprendem sobre isso. Não é um ensino suficiente para as questões que a gente tem hoje em dia, para as questões climáticas, para as questões sociais, econômicas. Eles não têm um ensino que preparam realmente para a sustentabilidade. Então, a gente veio de uma forma diferente, porque também não dá para a gente trazer mais um jogo educativo, não é isso que a gente quer. Então, eu vejo que a sustentabilidade, para mim, ela já vem com um peso muito grande, ela já vem com um significado muito grande, porque eu pensava muito na minha irmã, em construir um jogo, em trazer isso de uma forma divertida, de uma forma legal. Então, a sustentabilidade hoje, para mim, é muito além de um conceito, é muito além de querer se adequar a normas ou qualquer coisa desse tipo. É muito bacana isso que a Bibi trouxe, porque a gente se conheceu cruzando ideais, cruzando sonhos, né? Ela vem com essa inspiração da irmã dela, e eu trago bastante uma inspiração que vem da minha função. Como advogada, eu tinha todo esse movimento de vamos melhorar as empresas, deixá-las mais sustentáveis, fazer toda essa
esse approach de sustentabilidade numa empresa. E eu vi que são ineficientes. Às vezes a empresa investe para que a sustentabilidade seja, nossa, algo maravilhoso, daí a gente vê Vale do Rio Doce, Brumadinho, tudo aquilo que aconteceu em Mariana. Cara, e era uma empresa que tinha todas as certificações, tinha todos os documentos sustentáveis. O que aconteceu? Eu vejo que tem barreiras a serem superadas como a educação. Como a Bibi trouxe muito bem, uma educação eficiente. Como que a gente aposta sustentabilidade eficiente? Com a gamificação. Então, hoje, sustentabilidade para mim é uma mudança de mindset, é uma construção de cultura, é uma quebra de paradigmas, e que a gente quer mostrar que dá para fazer. Dinheiro não é desculpa para não se fazer, porque a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que têm saídas sustentáveis que não estão atreladas ao crescimento econômico. Inclusive, a Agenda 2030 ela é pensada freando o crescimento econômico, muitas vezes reduzindo a velocidade desse crescimento econômico para respeitar um teto climático e um piso social, não sangrando direitos. Então, um crescimento sustentável de verdade, não em que você reduz um pouquinho aqui o interesse de um e cresce de outro. Não, isso aqui não é sustentabilidade. Sustentabilidade é isso, você ter um teto ecológico e um piso social em que você cresça segurando seus direitos, não flexibilizando seus direitos. E por isso que eu acho que é importante, não estar ligado a crescer economicamente, muito pelo contrário, é frear, às vezes, e ter saídas mentais, ter um mindset aberto para isso. Então, é por isso que eu acho importante, é um estilo de vida, é um ativismo pessoal meu, é tornar eficiente, inclusive, o meu trabalho. E para você, Laís, fala para a gente a importância da sustentabilidade. Para mim, sustentabilidade está muito ligado à compreensão. Eu também sou estudante de biologia, a Bibi, no caso, já é formada, ainda estou estudando, mas a gente vê muito e analisa muito as catástrofes e as consequências, os resultados. E com a sustentabilidade a gente consegue perceber que isso vai muito além de o impacto que isso causou numa fauna, numa flora, isso vai além de tudo isso. É você poder compreender, por exemplo, o impacto de uma guerra em um país. Você consegue ver o impacto disso na questão das desigualdades, na questão da fome, na questão da pobreza, na questão das relações ambientais, com tudo. Então, é muito importante isso, porque constantemente a gente vê no celular, a gente vê na televisão, várias notícias sobre catástrofes, enfim. E a gente poder compreender um pouco sobre o que ela vai impactar, de que forma, em qual indivíduo, qual parte da população vai ser afetada por aquilo. Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que ter em vista. E eu acho legal, para finalizar, cada uma de nós citar um exemplo de um caso que repercutiu na mídia que não parece estar relacionado com a sustentabilidade, mas na realidade está sim. Sustentabilidade, para mim, tem a ver com voto. Saber em quem você vai votar. Não estou falando do partido político agora, fazendo campanha nem nada, mas saber em quem você vota, se esse voto é para todos, é para o planeta, que está olhando para questões como essa, como alimentação de qualidade, saúde, ruas seguras. Pense bem se o seu candidato ele fala para todos. Ele está olhando para uma agenda sustentável que, como a gente já disse, tem empatia, é para tudo e é para todos. Voto, acho que tem a ver com isso, isso está muito na mídia e é sustentável. Decisões políticas, estratégias. Hoje, a gente vê que um governante pode empoderar um ministério, tornar esse ministério muito empoderado, forte, com excelentes mentes brilhantes, com muito investimento financeiro, ou pode empobrecer. Então, a gente pode, durante a pandemia, a gente viu quais ministérios precisaram ser inflados e quais ministérios foram desinflados por estratégias políticas do candidato que foi eleito. Então, sem tomar partido e opinião, a gente tem que ver. Sustentabilidade é isso. Se você quer ser ativista sustentável, comece votando certo. Então, esse assunto está em alta e essa é o que eu queria lembrar com a sustentabilidade. Importante isso que a Nicole trouxe agora. Outro exemplo que a gente pode trazer, que a gente acha que não tem muito a ver com sustentabilidade, é justamente a guerra entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, tem uma live lá no perfil do Instagram que vocês podem conferir, que foi um tempo atrás, que a gente falou sobre a sustentabilidade e a guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas de exemplos a gente pode trazer justamente a questão ambiental. A gente pode ter muita perda de biodiversidade, então a gente está falando
de vida no planeta. A gente tem muita desigualdade, porque muita gente tem que migrar para outros lugares, para outros países, que não estão preparados para suportar tanta gente de uma vez só. Então, isso são pequenos exemplos, assim, super diretos que aconteceram justamente logo depois da guerra, que a gente pode correlacionar com a sustentabilidade. Sim, inclusive eu falo para vocês, vão lá conferir o nosso perfil no Instagram e no TikTok, porque lá tem muito conteúdo bacana, inclusive a relação da Anitta com sustentabilidade. Vocês querem saber como que é a relação dela com sustentabilidade, a relação de rebeldes com sustentabilidade, vai lá conferir que lá tem isso. Então, se você veio até aqui nesse vídeo, muito obrigada. Compartilha, deixa seu like, se inscreve, que a gente vai falar sobre vários assuntos, até assuntos que talvez você ache que não tem a ver com sustentabilidade, mas no fundo tem. E compartilha esse vídeo com quem você acha que seria interessante de ver esse tipo de conteúdo. E também nos siga nas redes sociais.